Ceará se destaca bastante quando falamos de moradias horizontais, especialmente em cidades como Fortaleza e região metropolitana. O estado tem atraído investimentos em condomínios horizontais de alto padrão. Os motivos são muitos: proximidade das praias paradisíacas conhecidas internacionalmente, clima, segurança e conforto. Quem vai conversar conosco sobre as moradias horizontais e a evolução dos loteamentos é o Eduardo Pereira. Ele é incorporador, construtor e também corretor de imóveis. Obrigada, Eduardo, por ter vindo ao nosso programa Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço a você e toda a equipe do Cresce de Conexões Imobiliárias. Eu, nesse momento, estava te apresentando e fiquei curiosa. Qual a diferença entre construtor e incorporador? Perfeito. O incorporador, ele faz todo o desenvolvimento imobiliário, ele identifica áreas, ele analisa a vocação do terreno, ele desenvolve o projeto com todas as licenças, aprovações, alvarás e o registro de incorporação. Justamente ele é quem fomenta o produto, seja com recursos próprios ou procurando instituições financeiras e fundos de investimentos. O construtor, basicamente, é o empreiteiro, é aquela pessoa que executa e materializa todo o projeto, concluindo assim a tão sonhada obra. E há quanto tempo você trabalha nessa área? De mercado imobiliário, a gente já tem quase 2 décadas. E aí o primeiro projeto que a gente desenvolveu, a gente tinha poucos anos de mercado imobiliário, a gente foi fazer urbanismo, né? Loteamentos, parcelamento do solo. E em cima disso a gente vem se desenvolvendo, justamente com o nosso tema aqui, a evolução dos loteamentos para moradias horizontais, onde já temos mais de 1 década atuando em Fortaleza, na região metropolitana. Uhum. O conceito de condomínio fechado, ele ainda é tendência ou há uma mudança para modelos mais abertos e integrados à cidade? Como é que estamos hoje? Né? A gente usa o termo do novo urbanismo, né? Que é uma tendência, realmente é uma ciência que vem abrangendo todas as populações densas, onde você tenta privilegiar o pedestre, você usa mobiliário urbano, você faz segurança em condomínios fechados ou não. Você pode ter um condomínio semi-aberto, você pode ter controle de acesso, você pode ter vídeo monitoramento com câmeras Speed Dome, com sensor de presença, você pode ter controle de visitantes, e tudo isso facilita o bem-estar e a integração da população com a natureza, o meio ambiente e tudo que o urbanismo favorece a todos os nossos clientes e moradores. O governo hoje, as empresas do setor imobiliário, têm investido em infraestrutura e desenvolvimento urbano para atender essas demandas da população e também até do mercado imobiliário, né? Para quem deseja residir nesse tipo de moradia, porque a gente sabe que, Eduardo, a demanda existe. Isso é importante para a gente, né? Nós temos um grande pilar que a gente tenta melhorar e minimizar cada vez mais, que é o déficit habitacional. Falando da nossa capital, Fortaleza é a 5ª capital do país em densidade populacional. Então, praticamente, nós não temos mais áreas na nossa capital Fortaleza para desenvolver médios e grandes projetos horizontais. Tanto que a cada dia que passa, né, existe um empenho do município, dos estados e de todos os empreendedores acima da parceria público-privada, em cima das outorgas onerosas. Nós estamos tendo aí projetos sensacionais verticais, mas o urbanismo e a parte horizontal está ficando realmente a bola da vez, a região metropolitana, os grandes municípios que abraçam e envolvem a grande Fortaleza. Então, a nossa região metropolitana de Fortaleza, ela tem muito a se desenvolver, vai ter muitos projetos bacanas e o consumidor, o cliente, aquela pessoa que quer morar com qualidade de vida, ela está buscando isso cada vez mais. Você fala em região metropolitana, a gente pode citar que cidades? Eu sou suspeito porque a gente já desenvolve há 15 anos o Eusébio, né? O Eusébio foi premiado como cidades até 100 mil habitantes com o melhor IDH. O Eusébio hoje tem uma política pública de desenvolvimento com a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Eusébio, com a Prefeitura. Então o Eusébio é diferença, mas não menos bastante. Nós temos Caucaia, que é o 2º maior município de extensão geográfica do Ceará, só está atrás de Beberibe, que é o primeiro. Nós temos muita economia no Maracanaú, na região metropolitana, junto da Pacatuba. Nós temos o Aquiraz, que é a bola da vez, por suas belas praias, pela política de incentivo, pela infraestrutura que está sendo apostada agora na região litorânea. Tem um litoral sensacional ali no Porto das Dunas, um município pujante. Então a gente tem muita oportunidade, seja na região leste ou na região oeste da nossa capital Fortaleza. Eduardo, e o que caracteriza uma área para ser boa, vamos dizer assim, para loteamento, para receber um loteamento? O que é que vocês analisam? Muita coisa mudou nas últimas décadas.
Hoje, quando você tem um APP, que é uma área de proteção permanente, isso gera valor agregado no empreendimento. Então, os mananciais bem cuidados e urbanizados, as lagoas, os açudes com captação de água pluvial, tudo isso agrega muito valor ao terreno. Às vezes é um grande desafio porque o mercado atribuiu tanto na construção como nos terrenos 1 metro quadrado. E a gente sempre usa a bandeira. Metro quadrado de quê? O que é que você vai estar agregando nesse metro quadrado? Então, assim, terrenos com água, terrenos com a natureza consolidada, terrenos onde foi antropizado um paraíso, foi feito uma lagoa, um açude, você tem qualidade de vida, você tem um microclima naquela região, então você tem áreas onde você tem sim, né, áreas não parceláveis, que são as APPs, você tem um desafio ambiental, mas se isso feito com conhecimento e responsabilidade, você consegue desenvolver projetos sensacionais, à beira de lagoas, à beira de lagos, com riachos e perto dos grandes centros urbanos, que é o que mais interessa, né, para quem vai morar. Uhum. E a oferta de infraestrutura e serviços como escola, transporte, comércio, acompanha também o crescimento desses loteamentos? Acompanha, mas isso é um desafio, né? Cada vez mais a gente tem que ter apoio dos nossos órgãos de representatividade. Nós somos muito bem representados pelo Sinduscom, pelo Cresce, pelo CREA. Então, são autarquias, instituições que nos apoiam o empreendedor, o incorporador, o loteador, a fazer projetos com qualidade, responsabilidade social, econômica e ambiental. Quando a gente vai desenvolver uma área, geralmente é analisado infraestrutura, acesso, se já tem pavimentação, se já tem equipamentos públicos e privados, tais como escolas, malls, lojas e toda aquela necessidade básica para quem vai morar ali perto. E o setor público também, como é que eu posso dizer, a sociedade se beneficia, né? O setor público, todo mundo tem que entrar junto, é Eu acho isso? que tem que ser todo mundo do mesmo lado, né? Quando vem o desenvolvimento, aumenta a arrecadação. Nós temos diversas taxas aí que são justificáveis, mas são importantes para principalmente os municípios, né, que têm uma dificuldade em arrecadação. Então, a construção civil, a incorporação, os empreendimentos imobiliários, eles são fatia importante dentro do município para a gente conseguir prosperar e aumentar o PIB de cada município. Você acha que existe uma preocupação maior com planejamento urbano e sustentabilidade nos loteamentos atuais? Você que já trabalha nessa área há 20 anos. Atualmente a gente fica muito feliz. O padrão desenvolvido pelo novo urbanismo, pelos empreendimentos imobiliários, está valorizando cada vez mais a sustentabilidade, reuso de águas, cuidado nos mananciais, energia limpa. Então, assim, você imagina, um produto horizontal, muitas vezes ele tem muito espaço, desde a guarita, a portaria, a associação de moradores, o clube house está sendo colocado placas solares, está tendo reuso de água. Então, cada vez mais, isso está sendo percebido pelo consumidor e está sendo comunicado pelos empreendimentos. Isso eu acho que é um diferencial. Quando você tem no mercado algumas opções e o seu empreendimento está destacando esse compromisso, essa responsabilidade, está entregando um pouco mais, a gente chama isso de over delivery, né? Você entrega um pouco mais do que o mercado está acostumado a receber. Isso faz total diferença. E para quem procura comprar um lote, como deve ser esse passo a passo? A escolha do lote, ele vai muito, a gente faz muita anamnese com o cliente. Nós temos um setor na nossa empresa que desenvolve casas de alto padrão, casas personalizadas, que é a alfaiataria da construção civil. Então a gente faz anamnese, a gente entende qual é o potencial de compra do cliente, quantas pessoas vão morar nessa casa, quais são as necessidades, se vai ter home office, se existe uma possibilidade de fluxo, de ir e vir muito rápido para o trabalho, como é que vai estar a escola das crianças, como é que vai ser o final de semana, se é uma casa para receber. Diante de todas essas informações, nós começamos a desenvolver o projeto arquitetônico e aí vai em conjunto com o cliente, estabelecendo orçamentos até chegar no principal. Então, tanto empreendimentos imobiliários, de condomínios de casa, que a gente também faz, está entregando até um agora, como projetos de loteamento e casas de alto padrão, tudo passa pela anamnese para você ter conhecimento suficiente, captar informações e escolher o melhor para o seu cliente. A gente também gosta sempre, Eduardo, de prestar um serviço à população, a quem está nos assistindo. E a gente sabe que pode acontecer de uma pessoa que não tenha tanto conhecimento na área, haja até como a gente chama aqui no Ceará de boa fé, e adquira, por exemplo, um lote que não existe. Isso é importante, né? E aí, mais uma vez, vem a profissão número 1 na cadeia imobiliária, que é o corretor de imóveis, né? Quando você pega um corretor cadastrado no CRES, um corretor que está 100% regularizado, que tem conhecimento de causa, que sabe fazer uma diligência,
avaliar uma certidão, tirar uma matrícula, avaliar as certidões negativas do vendedor. Isso é muito importante. Existe uma equipe interdisciplinar em qualquer negócio imobiliário, do corretor ao advogado, ao contador, ao arquiteto, à empresa de engenharia. Tudo isso favorece a população a ser bem assessorada. E o principal, né? Olhar o track record daquela empresa. Você tem que avaliar se quanto tempo essa empresa tem, o que ela fez, o que ela entregou, se ela entregou em tempo hábil, se ela teve algum problema. Isso é muito fácil de detectar hoje com a internet. E quem são os principais compradores desse tipo de imóvel? Você falou que trabalha com alto padrão. A gente pode dizer que hoje existe um estilo, né, de condomínio, de moradias horizontais para cada perfil de cliente? A gente tem dois momentos, né? Tem o pré-pandemia e o pós-pandemia. No momento que a gente vive atualmente, as pessoas estão tendo mais resiliência, estão investindo mais e apostando mais no ambiente familiar, né? O ambiente familiar não é mais só um ambiente de abrigo, onde você chega cansado do trabalho e acorda no outro dia para trabalhar. Então, os momentos de lazer, né, os ambientes, a integração dos ambientes, menos paredes, a varanda, tão sonhada varanda gourmet, hoje é ambiente de relacionamento, de receber amigos, de discutir os planos da família, de fazer contas. Então, geralmente, uma moradia horizontal, ela tem quase uma obrigação de ter um ambiente gourmet, de ter uma varanda, de ter um bom quintal, de ter garagens adequadas. Hoje, um ambiente familiar, uma casa, seja ela plana ou sobrado duplex, ela vai valorizar principalmente essa integração, a qualidade de vida e o bem-estar da família. Antes da gente começar a gravar, você estava até me explicando essa questão pela saúde mental até, que a gente tem que ter algum momento perto da natureza, que faz bem, que as pessoas hoje estão entendendo isso. Você disse que todo mundo tem que tirar um pedaço do seu tempo para pisar na areia. Isso é importante demais, né? Existem vários estudos científicos que provam, né, que você precisa do banho de sol, isso é conhecido por quase toda a população, mas existem estudos mais recentes que você precisa colocar o pé no chão. Você colocando o pé na areia, parece brincadeira, um construtor incorporador está falando, mas promove uma desagregação plaquetária, diminui o risco cardíaco, o risco de AVC, faz bem-estar. Bem-estar é a saúde biopsicossocial do indivíduo. Então, quando a gente constrói, a gente está entregando o que há de mais valioso para muitas pessoas, né? A maioria da nossa população passa a vida toda esperando a tão sonhada casa própria. Os financiamentos imobiliários hoje, em média, são de 30 a 35 anos. Então, a nossa responsabilidade não é apenas com um abrigo qualquer. É você dar qualidade de vida, é você entregar um bom paisagismo, é você dar conforto térmico, segurança, conforto sonoro. Por exemplo, a gente utiliza para as nossas casas portas que têm isolamento termoacústico. A gente entrega acessórios nas nossas casas que já faz com que o cliente, muitas vezes que já fez o máximo do esforço financeiro possível morar, ele vai conseguir morar inicialmente com a casa já com toda a estrutura necessária. Predisposição para placa solar, chuveiro elétrico, sanitário já com assento, torneiras monocomando e por aí vai. Então, eu acho que isso é bacana, isso é uma tendência tanto da nossa empresa como das empresas parceiras, dos colegas do mercado. A gente está tendo um momento bacana. Quem não vai se adaptando não vai permanecendo no mercado imobiliário, seja ele intermediador, vendedor, seja ele incorporador ou construtor. E na sua opinião, por que os olhares estão voltados agora para o Ceará? Essa é a sensação que eu tenho, de que tem muita gente querendo realmente investir agora no Ceará, quando a gente fala de mercado imobiliário. A gente tem várias manchetes, tem várias reportagens, citando até Fortaleza como a nova Dubai do Nordeste. Nós já temos com a outorga onerosa prédios sensacionais com 50 pavimentos ou mais. E a gente também tem produtos de luxo à beira-mar. Nós temos um projeto, eu sou kitesurfista há 14 anos. Então, a força dos ventos, a paixão pelo mar, a paixão pelos esportes. Nós temos aí grandes atletas, campeões olímpicos, treinando na nossa praia da Taíba. Eu sou suspeito para falar também da Taíba, é muito perto de Fortaleza. Cumbuco, o kitesurf traz, se você botar no Google, a força dos ventos com a economia local favorece. E nós estamos num excelente momento, né? Fortaleza é o PIB número 1 do Norte-Nordeste. Nós somos uma metrópole super adensada. Nós temos excelentes empresas, eu sou fã das grandes empresas aqui de Fortaleza. Então, assim, tudo que está sendo feito em conjunto com a parceria privada, com a parceria pública, está desenvolvendo o nosso estado. E existe uma preocupação também com a questão da sustentabilidade? Existe, né? É condição sine qua non, é importante esse controle, né, das invasões, esse controle
da poluição dos nossos recursos hídricos, dos nossos mananciais, da questão dos resíduos sólidos. Hoje, para você ter noção, a gente participou de uma inauguração do Indústria em São Paulo, no segundo semestre do ano passado, próximo a Campinas, e lá foi comprovado que a tecnologia da construção civil só supera a pesca. Então, em qualquer setor de indústria, nós só ganhamos do setor da pesca, da indústria da pesca. Então, isso tem que ser modificado. Hoje já existem várias técnicas construtivas que diminuem o resíduo, que diminuem a poluição, que diminuem a emissão de carbono. Então, a cada dia que passa, a gente está evoluindo em relação a isso. Cada vez mais os municípios estão cobrando, e isso é bom, e os empreendedores sérios estão tendo esse cuidado com o gerenciamento de resíduos sólidos, com o controle de emissão de poluentes, de descarte de resíduos. Isso é muito importante. E quais as inovações tecnológicas, Eduardo, que estão sendo aproveitadas para quem trabalha com loteamento agora, nesse novo momento, vamos dizer assim? Nós temos muitas oportunidades no mercado, né? Desde uma iluminação em LED, que diminui o consumo e tem maior sustentabilidade, ao reuso de água, as placas solares, a energia solar, a energia limpa, as pavimentações que não usam aditivos ou componentes de petróleo e por aí vai. Então, hoje a tecnologia nos ajuda bastante. O nosso maior desafio é econômico, né? Nós sabemos que o Brasil é um país em desenvolvimento e muitas vezes o que vem de tecnologia vem um pouco mais caro. Resta ao empreendedor fazer essa conta e utilizar o que dá maior economia e reduz assim o preço final ao nosso consumidor. Porque no final da conta, todo mundo sai ganhando, né? Inclusive Isso é as próximas gerações. Muito importante. Qual é a perspectiva que você avalia sobre o Ceará com relação ao mercado imobiliário na área das moradias horizontais e dos novos loteamentos? A gente tem muito empreendimento na esteira aí, praticamente as empresas que a gente tem amizade, parceria, todas estão prospectando cada vez mais áreas. Está ficando um pouco mais fácil, menos desafiador aprovar empreendimentos, a gente está tendo um pouco mais de segurança, mas ainda não é o satisfatório. A gente precisa de mais segurança jurídica nos empreendimentos, a gente precisa de mais apoio das secretarias dos municípios para fazer empreendimentos e fomentar, né, trazer mais investidores, produzir mais, e tudo isso é um conjunto, é uma cadeia que precisa cada vez mais ser levantada pelos nossos órgãos, pelas nossas associações e representações, otimizando assim a nossa produção e todo o nicho da cadeia da construção civil. Então vamos lá esclarecer para quem está do outro lado nos assistindo. Por exemplo, comprou o lote e de repente ele fica pensando, como é que eu vou fazer para construir a minha casa? Porque isso tem que haver também uma programação financeira. Às vezes a pessoa pode ficar com o lote parado muito tempo e ver que aquele lote ele não está se pagando, vamos dizer assim. Perfeitamente. A evolução do loteamento é que você não reside no lote. Então, muitas vezes acontece de um loteamento ser sucesso de vendas, você vende aí 500, 800, 1000 lotes e demora para consolidar a ocupação do loteamento. Hoje existem vários corretores, várias construtoras, empresas incorporadoras, especialistas na aquisição e construção do seu imóvel. Nós temos grandes instituições financeiras, a exemplo da Caixa Econômica e outros bancos privados, que a gente pode contar com o apoio à produção. Então, você que já adquiriu o seu lote ou está pensando em adquirir, você tem maneiras de construir sua casa tendo crédito bancário. Você consegue, tendo seu score, né, e a sua renda formalizada, você consegue financiar a sua construção e ao invés de estar pagando simplesmente o financiamento do seu lote, você já paga da sua casa. Imagine, você pagar aluguel, você pagar prestação do lote e querer comprar um imóvel pronto. Muitas vezes, na maioria das vezes, essa conta não fecha. Então, geralmente, o nosso cliente, ele está no aluguel, ele já tem uma casa própria mais simples, e ele está indo para o médio padrão, para o alto padrão, buscando financiamento. E empresas especializadas, citei praticamente todos da cadeia da construção civil, tenho que ressaltar aqui um abraço aos correspondentes bancários, né, que são eles que fazem a análise de crédito do cliente, que fazem o link do cliente com a instituição. Isso também é importante lembrar, né, Mirelle? Porque o que acontece? O cliente muitas vezes acha que é o gerador de crédito a princípio, é o incorporador e o construtor. E não é, ele tem que estar performado, ele tem que ter track record para ter crédito com a instituição bancária, a instituição financeira. Então, o correspondente bancário, ele faz o link do cliente com o banco, e estando tudo aprovado, a gente vai começar fazendo o que a gente comentou anteriormente, que é a anamnese, ver qual é a capacidade de compra dele e fazer a melhor aquisição custo-benefício para o nosso cliente.
E compensa comprar um lote, Eduardo, para investir, por exemplo? A pessoa não tem interesse de construir, mas quer comprar porque acha que depois esse lote vai valorizar. Tem duas premissas que a gente que está mais um tempo no mercado imobiliário é sempre utilizado, né? Que é quem tem terra não erra. E o melhor terreno é aquele que tem aquelas três coisas, localização, localização e localização. Então você tem um terreno bem localizado, você compra um loteamento que você não tem risco de invasão iminente, pujante, você sabe que vai ser entregue toda a infraestrutura, você tem capacidade de pagar, não existe no mundo melhor investimento do que o imobiliário, principalmente quando você compra na planta, seja uma incorporação, horizontal, vertical ou um loteamento. Então assim, hoje a gente constrói mais casas do que faz loteamentos, mas a gente já tem 15 anos, né, participando de projetos de loteamento. Eu mesmo, Eduardo, pessoa física, participo como investidor de pequenos projetos onde a gente sabe que vai valorizar. E quando a gente tem um projeto maior, a gente busca grupos de investidores que já sabem que o negócio é certo. Se você tem um bom produto, uma boa localização, como a gente comentou aqui, né, Mirella, com uma boa infraestrutura, seja de assistência pública ou privada, de escolas, creches, restaurantes, supermercados, bancos, farmácias e malls, você vai ser sucesso. Então, se você pode pagar aquela determinada parcela, não vai comprometer sua sustentabilidade familiar, você vai ganhar dinheiro comprando terreno e investindo em loteamentos. Muito obrigada, Eduardo, por esse papo, pelos esclarecimentos. Campeão, eu que agradeço a todos. E mais uma vez a gente deixa aqui um abraço grande para todos que fazem o mercado imobiliário e a você que está nos assistindo. Obrigado. Hoje a gente fica por aqui. Meu nome é Mirelle Costa, sou jornalista e agradeço a você por estar nos acompanhando hoje no nosso programa. Tudo de bom. Tchau, tchau.